E aí, meu povo querido, tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou muito animado para anunciar o nosso novo projeto gratuito aqui dentro da plataforma do YouTube, que é o nosso curso O Flash. Ao longo das próximas semanas, pessoal, teremos nada mais, nada menos do que 14 aulas vindas diretamente das nossas plataformas de cursos pagos, porém de uma forma bastante organizada para que vocês tenham uma experiência bastante fluida aqui dentro do YouTube. E se vocês quiserem ter uma experiência ainda melhor, eu faço um convite para que vocês se inscrevam no curso, porque vocês terão acesso a uma plataforma exclusiva, aulas bônus, materiais extras, alguns textos de apoio que eu vou escrever aqui para o curso e também aulas ao vivo exclusivas. E para o meu povo querido lá do Photoflix, pessoal, o curso já está completíssimo dentro da plataforma. Se vocês ainda não conhecem essa nossa verdadeira formação integral em fotografia, que agora tem uma modalidade vitalícia, pessoal, ou seja, vocês podem adquirir o Photoflix para sempre com uma oferta especial de lançamento. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que vocês conheçam e se apaixonem por essa plataforma. Na nossa aula de hoje, pessoal, a gente vai começar falando de luz, que é a nossa grande matéria-prima aqui na fotografia e é como terminamos o nosso curso anterior aqui dentro do YouTube. Terminamos falando de fotometria e de modos de câmera, que nada mais é do que a forma como dominamos e interpretamos a luz que entra na nossa câmera. Agora, com esse nosso curso de flash, pessoal, a gente vai aprender a construir a luz. Diferentemente da luz ambiente, que não é uma luz construída, é uma luz que a gente encontra e nem sempre nos dá as melhores condições de trabalhar. Quando a gente tem o domínio do flash, pessoal, a gente é sempre dono da nossa própria luz, a gente sempre pode construir a luz que desejamos. E é por essa razão que a gente vai começar essa nossa aula falando justamente dela, da luz, entendendo a luz, entendendo a aplicação, não o aplicativo. Porque no momento que a gente aprende, domina e entende a luz, é muito fácil a gente pegar o nosso flash e saber o que fazer com ele em eventos, ensaios, retratos, que vai ser muito a tônica do nosso curso aqui, trazer aplicações práticas para o uso do flash. Se vocês estão tão empolgados quanto eu, pessoal, por favor, comentem aqui embaixo no vídeo, porque isso nos ajuda demais a dar visibilidade a esses projetos gratuitos que fazemos aqui dentro da plataforma. Deixem o seu like, compartilhem aí com os amigos de vocês, nos marquem aí nas redes sociais e fiquem agora com a nossa aula. Beijo, meu povo! Tchau, tchau! Bem, então, pessoal, no vídeo de hoje a gente vai ver a teoria e a prática da luz do flash. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a lei do inverso do quadrado da distância impacta muito na nossa parte prática e facilita demais a nossa vida. Vou mostrar também para vocês a diferença de trabalhar com a luz de flash e a luz ambiente, como fundir as duas luzes. E para finalizar, eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com flash no ensaio e em eventos, explorando as diferenças do modo manual e do TTL. Muito bem, aqui no curso, pessoal, eu falo muito de pontos de luz, de distâncias e tudo mais. Isso tudo é muito importante porque se vocês querem fazer um trabalho qualificado de verdade com flash, vocês vão ter que entender um pouquinho dessa matemática. Isso vai nos auxiliar demais, tanto para usar o modo TTL quanto usar o modo manual, bem como a gente vai fundir legal a luz ambiente com a luz do flash, tá? E a primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a gente entender um pouquinho o funcionamento da luz, tá? E para entender o funcionamento da luz, existe uma coisa que vocês já devem ter ouvido falar, que é a lei do inverso do quadrado da distância. A lei do inverso do quadrado da distância é igual à nossa potência. O que isso significa? Digamos que eu quero iluminar um sujeito que esteja a 1 metro de distância e de repente esse sujeito passa para 2 metros de distância e de repente esse sujeito está a 3 metros de distância, tá? A luz, pessoal, é como se ela fosse uma mangueira, tá? Então aqui o que a gente tem? A gente tem um jato de água que ele vai tendo uma queda bastante acentuada. Essa lei do inverso do quadrado de distância vai nos auxiliar a entender essa queda. Como uma mangueira, pessoal, se eu tiver um sujeito aqui, o que vai acontecer? A mangueira vai molhar a 3 metros de distância e o máximo que vai
surgir aqui são alguns respingos de água e aqui atrás a gente vai ter a ausência total e completa de luz. Entender isso é a forma mais prática que a gente tem de criar um fundo branco, porque se a luz só chega até aqui, não importa o que vocês vão ter aqui atrás, vai ficar completamente escuro, tá? Então vamos primeiro ver isso dentro dessa distância aqui que a gente estipulou. O que faz o inverso do quadrado de distância? Vamos imaginar que vocês começam lá com uma potência x para iluminar esse sujeito que estava antes a 1 metro de distância. Para facilitar o cálculo, vamos chamar essa potência de 1, tá? Então, aplicando a fórmula em que 1 é 1 metro de distância ao quadrado, a gente tem isso é igual a 1, ou seja, eu determinei uma determinada potência x, que vai ser nesse caso aqui o 1, para iluminar um sujeito a 1 metro de distância. O que acontece se esse sujeito passa para 2 metros de distância? Para muita gente, se eu perguntasse, me diria, a luz vai cair pela metade. Mas aí é que entra a importância da nossa regrinha aqui. Olhem só, olhem a diferença que é o cara dar 3 passos para trás quando vocês estão fotografando com flash. A nossa luz, pessoal, ela vai cair incrivelmente 4 vezes, porque isso aqui vai ser 1/4 da nossa potência original, ou seja, a minha luz reduziu 4 vezes, não reduziu apenas 2 vezes, foram 4 vezes a redução que isso aconteceu. Se vocês pedem para o sujeito dar mais 3 passos para trás para fotografá-lo a 3 metros de distância, isso aqui irá para incríveis 9... a potência vai ser 9 vezes menor do que a nossa potência original. O que isso influencia na nossa prática? Isso aqui é muito importante. Vocês têm que entender que se vocês estão com um flash na mão, pessoal, tem que cuidar muito a distância em que vocês estão fotografando e vocês têm que pedir para esse sujeito, de certa forma, não ficar variando muito, porque pequenas variações que a gente tem aqui já significam a gente alterar completamente a nossa configuração da câmera. Aqui são 4 vezes menos de potência, mas se o cara dá um passo grande para trás, ou seja, ele andou apenas meio metro para trás, isso significa que se o flash de vocês está em 1/64, vocês já teriam que passar esse flash para 1/32 de potência. Você tem que dobrar a potência se o cara anda meio metro. E se esse cara anda mais meio metro, vocês vão ter que baixar ainda mais a potência desse flash para 1/16. Esse cara andou mais meio metro para trás, significa que antes um flash a 1 metro funcionava 1/64, agora a 2,5 metros, esse flash terá que estar a 1/8 de potência e quando ele finalmente chegar nos nossos 3 metros aqui, estamos diante de 1/4 de potência em relação a 1/64. Então vejam só como é interessante a gente entender esse funcionamento aqui da luz quando a gente trabalha especialmente com uma luz de flash, porque vocês podem utilizar o flash para eliminar completamente a luz ambiente. Isso eu já mostrei no curso como se faz e eu posso responder de novo essa dúvida para vocês, tá? É legal também a gente entender essa relação da distância, do quadrado da distância e da luz do flash, com a relação que isso tem com o nosso diafragma, tá? Com o nosso F. Vocês sabem, pessoal, que o F ele funciona da seguinte forma. A gente tem lá, por exemplo, F 1.4 e depois, vocês devem saber isso, né? A gente passa de F 1.4 para F2, a gente passa para F2.8, a gente passa para F4, a gente passa para 5.6 e a gente passa para F8. Legal, então, pessoal, o que o diafragma tem a ver com isso, tá? Esses númerozinhos aqui do diafragma, eles estão intimamente ligados a tudo isso que eu falei do inverso do quadrado da distância, porque a gente tem que pensar o seguinte aqui, tá? Olhem só aqui, que bacana isso aqui, tá? Isso aqui, na verdade,
é uma referência, não que a gente possa usar, mas é mais para a gente entender relacionado à questão da distância. O que isso significa? Se vocês ajustam lá o flash de vocês para, por exemplo, 1/64 de potência, tá? E esse flash a 1/64 ilumina 1.4, se vocês dobram a potência desse flash para 1/32, vejam só que interessante, vocês vão iluminar 2 metros. E se vocês dobram novamente, lembram da folhinha anterior, o dobro do dobro, para 1/16, vocês têm o dobro da distância anterior, aumentando 2 pontos de potência, tá? E seguindo essa lógica aqui, se eu faço 1/8, eu ilumino 4 metros. Se eu faço 1/4, eu ilumino 5.6 metros. E se eu ponho meia carga do meu flash, eu vou iluminar 8 metros. Então isso aqui é apenas uma curiosidade para a gente entender essa ideia aqui do nosso número do F relacionado à nossa luz do flash. A distância, pessoal, o que é importante da gente entender, tá? É realmente como uma mangueira. Se eu estou aqui, eu tenho a minha luz de flash e eu tenho um sujeito a 1 metro de distância, vocês imaginem, a luz da mangueira ela fica bem concentrada quando ela está a 1 metro de distância. Agora, se vocês estão a 10 metros de distância, o que acontece com essa água aqui? É aquele jato que a gente aperta, a gente vai apertar aqui na mangueira para ela ir mais longe. Então ela vai ficar mais difusa, mas a diferença entre 1 metro para 2 metros é muito gritante. E se a gente aplicar a fórmula, a diferença entre 10 e 11 já não é tão gritante. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou mostrar aqui um caso de aplicação na prática que a gente pode sabendo apenas teoria de luz, tá? Muitos de vocês aí sonham ou já fotografam casamento. O que acontece, por exemplo, vocês sabem aquele tipo de foto? Aqui está o fotógrafo com o seu flash e a gente tem aqui a escadaria da igreja, tá? Então vocês imaginam vários degraus aqui da escadaria da igreja e os convidados todos querem fazer aquela foto de toda a família reunida, todo mundo aqui, e a gente tem o noivo e a noiva aqui na frente, tá? E vocês estão, digamos assim, a, sei lá, 2 metros do noivo, 2 metros ou menos, ou um pouquinho mais. O que vai acontecer numa situação como essa aqui, pessoal? A gente tem o noivo e a noiva perfeitamente iluminados, mas a gente tem um degradê de luz muito absurdo em relação aos outros convidados. Então aqui os padrinhos já começam a ficar meio chamuscados, o pessoal do meio já tá bem complicado e aqui no final a situação começa a ficar crítica se a gente decide usar a nossa luz do flash para fazer esse tipo de foto aqui. Qual é o truque nesse tipo de situação, tá? A gente tem a escadaria, a gente vai aplicar a teoria que a gente está vendo, tá? Aqui a gente tem a escadaria, aqui estão todos os convidados, não vou fazer o xizinho, vou fazer aqui mais rápido. E ao invés, pessoal, de estarmos aqui a 2 metros, 3 metros do noivo, o que é bacana a gente fazer é se afastar o máximo que pudermos com a nossa luz do flash. Daí aqui, vou botar aqui uns 10 metros, acho que é mais do que suficiente, porque o que vai acontecer? Quando a gente ilumina de longe, essa relação entre as luzes aqui da mangueira, ela fica menor. Então a gente tem uma luz aqui muito mais uniforme, tá? A queda de luz ela é muito acentuada a distâncias curtas, mas a distâncias longas. Então numa situação como essa é interessante, vocês colocam uma teleobjetiva. Obviamente que, se afastando 10 metros de distância, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui para o lado, porque a relação das potências, se antes eu fazia isso em 1/64, essa minha potência vai ter que ir lá para 1/2, por exemplo, tá? E daí a gente tem que ter o auxiliar da potência e a gente entender esses conceitos, que é a nossa próxima folhinha aqui de teoria da luz. Muito bem, então, pessoal. Então a gente vai ver
terceiro elemento aqui da nossa fórmula aqui da luz, que é a questão da relação que o ISO tem, tá? A gente já falou sobre a questão ali da potência e a gente já entendeu um pouquinho dessa relação aqui com o diafragma. Para a gente resolver aquele tipo de situação ali na escadaria, a gente pode alterar a potência do nosso flash, a gente pode alterar o nosso número F e a gente pode alterar o nosso número do ISO. Tudo isso aqui, pessoal, vão ser representados naquilo que chamamos pontos de luz, tá? Vou explicar para vocês. Se em um F1.4 para um F2, para um F2.8, para um F5.6, para um F4, um F5.6, um F8, um F11 e um F16, cada um desses aqui significam um ponto de luz de diferença e a diferença das potências do flash, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, também determinam um ponto de luz de diferença. A mesma relação a gente tem entre os valores de ISO. ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 13200 e ISO 6400. Eu quero muito que vocês entendam a relação entre esses três elementos aqui. Todos eles podem fazer com que a gente altere a nossa quantidade de luz em pontos, e a nossa quantidade de luz ela está intimamente relacionada com a nossa distância, tá? Então, na prática, o que isso significa se eu estou usando o flash? Se antes eu estava a 1 metro do meu sujeito e repentinamente eu estou a 5 metros, eu tenho uma alteração aqui de 5 vezes. A gente viu que numa alteração de 3 vezes, isso representa 1/9 de luz. Eu tenho 9 vezes menos luz. Para resolver esse tipo de situação, pessoal, quando a gente trabalha com flash, a gente tem que recorrer a esses nossos 3 elementos aqui da nossa relação de luz. Ou seja, se eu estou fotografando com ISO 100, eu posso passar para ISO 200, ISO 400, ISO 800, eu posso aumentar essa relação, e eu passar de 13.200 para 6.400 é exatamente a mesma relação que eu tenho se eu alterar minha lente de 1.4 para f2. Então, por isso que às vezes as pessoas querem lentes tão claras, pessoal, porque a diferença entre 6.400 e 13.200 pode ser a mesma de um f1.4 e um f2, tá? Essa mesma relação, eu posso não precisar mexer em nada na minha câmera, alterando apenas a questão da minha potência de flash. Obviamente que se eu estou iluminando já com uma relativa potência a 1 metro, eu passo para 5 metros, o meu flash, mesmo dando carga máxima, nem sempre ele vai alcançar ali, dar um banho de luz em todo mundo, que seria um caso que a gente precisaria daquela situação ali da escadaria. Obviamente que a gente tem que cuidar, que não adianta a gente botar 1.4, porque a nossa profundidade de campo, que é o nosso campo de foco, vai ficar muito reduzido e numa escadaria eu não vou conseguir contemplar todo mundo. Então, nesse tipo de situação de escadaria, a gente vai ter que recorrer muito à nossa potência do flash ou à nossa variação de ISO, tá? E eu alterar de 100 para 200 é a mesma coisa de eu passar de 1.64 para 1.32. Da mesma forma, se eu tivesse em F16, aqui daí a relação é o contrário, eu tenho que diminuir, passar para F11. Eu espero que isso esteja bem entendido para vocês. Tudo isso, pessoal, é para eu falar para vocês da nossa luz de flash, tá? Esses são os elementos que estão em jogo quando estamos fotografando com o nosso flash. Vai entrar um outro elemento que vocês já devem estar pensando, César, e a velocidade, César. Você tem a velocidade também para alterar nesse tipo de situação. Então, a velocidade,
Ela vai ser um caso à parte na nossa teoria de luz, tá? O que a gente tem que saber a respeito da velocidade é o seguinte, que se eu estou fotografando alguém a 1/60 e eu passo para 1/30 e eu passo para 1/15, vocês já sabem lá na teoria que aqui eu estou tremelicando a pessoa, tá? E se eu aumento aqui em cima, eu estou congelando o movimento. Porém, essas diferenças aqui também nos dão um mesmo ponto de luz, ou seja, baixar a velocidade de 125 para 60 é a mesma relação de eu baixar o meu flash de 1/64 para 1/32, é a mesma relação de eu alterar o meu ISO de 8 para 5.6, que é a relação do diafragma lá inversa, e é a mesma relação de eu alterar ali o meu ISO de ISO 100 para ISO 200. A gente só tem um porém aqui, pessoal, que é o seguinte, a velocidade não interfere no flash, tá? Isso a gente tem que entender muito bem de uma vez por todas, tá? A velocidade, ela só altera a nossa luz ambiente. Vamos entender o porquê disso, tá? Eu tenho, por exemplo, um disparo 1/60, tá? Isso aqui levou o meu disparo 60 avos de segundo. O que acontece, pessoal, é que o meu flash tem velocidades, por exemplo, um flash de estúdio tem basicamente uma velocidade de 1/800 em sua carga máxima, e quanto menos eu diminuo a carga, mais rápido fica essa velocidade, às vezes chegando a incríveis 1/50.000 avos de segundo. A gente está falando de luz, e velocidade da luz não é brincadeira. O que isso significa? O meu disparo durou 1/60 avos de segundo. Enquanto está sendo disparado, entra o meu flash aqui a 1/50.000. Essa potência do flash, pessoal, ela é tão intensa e ela sensibiliza o sensor de tal forma que todo o resto é descartado. Então, pouco importa a velocidade que vocês vão ter, o que vai sensibilizar o sensor é o raio de luz. Vocês pensem que vocês estão numa sala completamente escura, zero ausência de luz. Se vocês deixarem o obturador da câmera de vocês ligado 3 minutos, se não tiver nenhuma fonte de luz, esse obturador não vai sensibilizar o sensor de nenhuma forma. Mas se alguém for lá e apertar no interruptor e desligar, o sensor só vai ser sensibilizado com esse ligar e apagar das luzes. É isso que o nosso flash faz. Então, a velocidade não vai interferir ali no nosso flash. E por que isso é bem importante da gente saber? Vamos voltar lá ao nosso início, tá? Eu estou disparando o meu flash, esse meu flash tem uma potência ali, a mangueirinha de luz que cai a 3 metros de distância aqui do meu sujeito. O resto são só respingos de luz, mas tudo o que está aqui atrás vai ser luz ambiente. O que significa isso, pessoal? Que eu alterar a minha luz na velocidade vai me trazer mais ou menos ambientação, que muitas vezes para aquilo que vocês estão fotografando é extremamente importante, tá? Então, a recomendação que eu dou para vocês é sempre fazer o seguinte quando a gente vai fotografar usando flash, tá? Então aqui eu vou botar uso do flash. Como a gente vai fazer essa regulagem do uso do flash? Eu fico imaginando o seguinte, eu estou chegando num evento, tá? Vamos pensar isso primeiro aqui. Uso do flash no evento, tá? Pessoal, a primeira coisa que eu faço quando eu chego no evento é fotografar com o meu flash desligado, justamente para eu ver
quanto entra de luz ambiente no meu sistema de fotometria. Então, o que eu vou fazer lá? Eu vou regular um F determinado, que eu quero. Dependendo da situação, eu vou abrir ou fechar mais o F. Se eu quero foque ou desfoque. Eu vou determinar uma quantidade de ISO que me dê a luz ambiente que eu quero. E daí aqui um destaque bem importante. Por essa razão, pessoal, que eu uso às vezes, e na maioria dos meus eventos, ISO 1600, porque eu quero bastante luz ambiente, tá? E eu finalizo essa conta determinando a minha velocidade. E o que eu sei? Eu coloquei lá na minha velocidade 1/60. O que vai acontecer se em algum momento do evento eu tiver que passar para 1/125? Vocês já sabem, eu vou perder um ponto de luz na minha luz ambiente. Então, normalmente, o que eu faço quando eu vou fazer isso, ainda que eu esteja com o flash, às vezes, quando eu vou aumentar a velocidade, eu altero ou o meu ISO ou eu altero o meu F justamente para manter a minha luz ambiente constante. Se eu estiver usando o meu flash em TTL, pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, essa alteração aqui, ela não vai ser considerada para iluminar o meu sujeito que está a 3 metros de distância. Porque o que o TTL faz? Ele manda um raio de flash que bate e volta para a minha câmera através das lentes, essa é a through the lens, que é através das lentes, e o meu TTL diz para a minha câmera quanto que precisa da minha mangueira de água para iluminar os 3 metros. Ou seja, o meu TTL ele não mexe na minha velocidade e, portanto, ele não influencia na minha luz ambiente, tá? Então, é só uma dica que eu dou para vocês. Façam primeiro essa configuração aqui da luz ambiente que vocês querem e daí liguem o TTL, porque o que vai acontecer? Muitas vezes, com essas configurações aqui, o sujeito ele está já perfeitamente iluminado, mas dificilmente o TTL vai deixar de disparar, porque ele trabalha muito mais como uma luz de preenchimento nesse tipo de situação aqui. Dificilmente eu vou trabalhar com o flash em manual, mas eu também poderia trabalhar um evento com o flash manual. Qual seria a grande diferença de eu trabalhar com flash em manual? Eu teria que estar muito bem acertado essa minha parte aqui e eu tenho que cuidar muito daí a distância que eu estou dentro do meu sujeito. É por isso que a gente começou lá o nosso vídeo falando disso. Imaginem vocês estando com flash manual em 1/64 de potência. Esse 1/64 ele atende perfeitamente a pessoas que estão a 2 metros de vocês. Porém, se o sujeito anda 1 metro para frente ou vai 1 metro para trás, a gente já tem uma configuração completamente aleatória e completamente difícil de controlar, a não ser que vocês estejam muito craques aqui em cima, alterando basicamente o parâmetro do F e o parâmetro do ISO. O que eu estou querendo dizer com isso? Em evento é loucura trabalhar no modo manual, tá, pessoal? Justamente porque pela lei do inverso da distância do quadrado, que é o que a gente viu lá atrás. Bom, vamos ver o uso do flash. Espero que esteja respondido algumas das dúvidas que o pessoal me fez aqui. Vamos fazer agora o uso do flash em ensaios, tá? Continuando o uso do flash em ensaios. Como é que vocês vão configurar isso? Da mesma forma, o que a gente vai ver? A gente desliga o nosso flash para calcular a nossa luz ambiente. O que a luz ambiente nos diz? Eu vou trabalhar neste ensaio em f2.8 porque eu quero sempre o meu fundo bem desfocadinho. Eu vou trabalhar neste ensaio com ISO 100
Porque estamos na rua, eu quero qualidade máxima de foto. E eu vou trabalhar neste ensaio com a minha velocidade 1/60, porque a pessoa vai ficar completamente parada, não tem porquê, ela vai posar e tudo mais, eu não preciso de 1/60. Quer garantir 1/125? É interessante que tu saiba que aumentou 1 ponto de luz. O que significa isso? Ou tu vai ter que elevar o teu f para 2.0. Não tem, César. Minha câmera é só 2.8. O que tu vai ter que trabalhar? Vai ter que trabalhar com ISO 200. Beleza. Fez a luz ambiente, pessoal. E aqui é interessante que a gente pode deixar ou a luz ambiente perfeitamente exposta, ou a gente pode fazer a luz ambiente superexposta, ou a gente pode fazer a luz ambiente subexposta. E daí agora aqui é a hora da gente colocar a luz de flash. E daí no modo em ensaios, pessoal, o que a gente tem que muitas vezes no evento a gente não tem? A gente tem distâncias constantes. Esse é a grande diferença de um ensaio para um evento. A gente tem distâncias constantes. E o que isso significa? Que eu posso configurar manualmente meu flash para 1/64, 1/32, 1/16, porque eu sei que a pessoa está a 1 metro, que ela está a 2 metros ou que ela está a 3 metros de distância. Então, eu acho interessante trabalhar em ensaios, tá? Com o nosso flash em manual, porque a gente consegue posicionar a modelo e já determinar essa distância. Vocês têm teoria de luz agora. O que significa, pessoal? Tem que cuidar muito no posicionamento da modelo, o quanto vocês andam para frente e para trás com a luz do flash de vocês, porque essa diferença ela pode ser brutal. A gente já entendeu que a 3 metros eu tenho 9 vezes menos luz do que a 1 metro. Então a gente tem que configurar essas distâncias. Essa relação aqui, ela não casa nisso aqui, tá, pessoal? Esqueçam essa distância aqui, porque a gente já entendeu que para passar para 2 metros, o que a gente precisa? A gente precisa do dobro do dobro. Então é 1/32, 1/16, daí 1/8, 1/4, tá? Então esqueçam isso aqui, olhem só como às vezes é fácil da gente cair nessa de basta a gente passar 1 ponto de luz, porque aqui a gente tem 9 vezes menos luz. E daí o que é interessante no ensaio? Porque essa luz de flash, pessoal, ela também vai funcionar basicamente como uma luz de preenchimento da minha luz ambiente, porque ela só vai iluminar, olhem a mangueira, ela só vai iluminar o meu sujeito. Então, no ensaio, muitas vezes o que eu faço? Eu trabalho alterando só a questão da velocidade para trazer mais ambiente ou menos ambiente. Eu fiz essas configurações todas, faltou luz ambiente. Às vezes, num ensaio, como eu estou com o flash, às vezes é até possível a gente baixar aqui para 1/50, 1/40, 1/30, que dá para segurar tranquilo. Ou vocês podem ser mais inteligentes, começando já com uma velocidade um pouquinho maior, e se vocês querem luz ambiente, vocês podem ir diminuindo. Então, aqui é o nosso regulador da luz ambiente, tá? Não esquecendo que o ISO e o diafragma também interferem na luz ambiente, e a gente tem que dosar com a potência do flash, tá? Então, acho que isso acho que de certa forma isso está bastante claro para vocês. O que vai acontecer se eu alterar aqui? Eu só vou ter um ambiente mais escuro se eu manter as minhas configurações de ISO, de F e de ISO constantes, não mexendo na potência, porque aqui com esses 3 parâmetros eu determinei a distância que eu quero que ilumine o sujeito. A velocidade, ela só tem interferência nessa luz ambiente aqui, tá legal? Grande abraço para vocês, até mais, tchau, tchau!